Aranhas. Esse talvez tenha sido o motivo mais bizarro pelo qual uma montadora convocou um recall. E por incrível que pareça, a Suzuki não foi a única que teve problemas com isso. Nesse vídeo você vai saber como um carro que deveria ter sido a virada de chave da Suzuki se transformou exatamente no contrário e fez eles abandonarem o mercado estadunidense. Esse vídeo foi pesquisado, roteirizado e editado por mim com muito carinho para você que, assim como eu, é apaixonado por motores. Embora no Brasil a Suzuki seja vista como referência em motos, especialmente de alta cilindrada, sua operação por aqui vendendo carros nunca foi muito forte. E isso não tem nada a ver com qualidade, pelo contrário, os carros da Suzuki são muito bons de mecânica, extremamente confiáveis e muito bons de guiar. Já tive a oportunidade de guiar alguns deles e foram nota 10. Por motivos estratégicos, optaram por focar em um nicho de clientes muito específico, onde tem diversos fãs, mas nunca lançaram nada que visasse massificar a marca. Talvez o que mais se aproximou disso foi o SX4 com tração integral e com um ótimo pacote de equipamentos, ou a Gran Vitara que vendeu muito bem, mas ainda assim nada que fizesse a marca fixar na cabeça do brasileiro. Em geral, as pessoas lembram mais da marca graças ao antigo Suzuki Vitara e ao Samurai. Vale lembrar que em outros países, como a Índia, por exemplo, a Suzuki lidera com muita folga. Inclusive, eles produzem por lá, em um ano, o que o Brasil produz em um ano aqui, juntando todas as outras marcas. Então, a Maruti Suzuki é um fenômeno, um sucesso absoluto lá na Índia. Quase 2 milhões de veículos por ano na Índia, o que lhes dá quase 40% de market share. Em segundo, vem a Mahindra, marca indiana, que apesar de ser a segunda, tem pouco mais de 14% de market share. Os principais modelos comercializados por lá são o Suzuki Alto, um compacto barato, menor do que um Kwid, extremamente econômico, o Wagon R, Brezza e Baleno. Eu tenho a opinião de que a Suzuki deveria trazer para o Brasil esses veículos mais populares. Assim, eles aumentariam a rede de assistência e, por consequência, os seus modelos mais caros também venderiam mais. Mas essa é só a minha opinião. Como eu não sou dono da Suzuki, não tem nada que eu possa fazer a respeito disso. Voltando à nossa história, lá nos Estados Unidos, a Suzuki não tinha uma participação significativa no mercado. A marca estreou por lá na década de 80 por meio de parcerias com a Chevrolet. Seu primeiro modelo foi o Samurai, que não emplacou nas vendas por ser considerado inseguro. Também em parceria com a GM foi lançada a marca JAO. Era uma tentativa da GM de concorrer com modelos compactos japoneses como Honda Civic e Toyota Corolla. Para isso, lançaram o JAO Metro, um carrinho muito econômico e visto como boa alternativa quando os preços do petróleo aumentavam. Modelo vai, modelo vem, e em 2010 a Suzuki finalmente decide que quer conquistar de vez o mercado americano e consolidar sua posição como confiável. E agora entra na cena a estrela do nosso vídeo, Suzuki Kizashi. Kizashi em japonês significa presságio, ou seja, algo grande está por vir. E era exatamente essa a ideia da Suzuki com esse novo veículo. Eles queriam, a partir do Kizashi, do sucesso que ele fizesse, investir com muito mais força no mercado norte-americano. O carro buscava concorrer com modelos como Honda Accord, Toyota Camry, Volkswagen Passat, e por aí você já percebe que sua missão não seria nada fácil, já que esses modelos já eram muito bem estabelecidos nos Estados Unidos. Buscava a imagem de um sedã com estilo europeu e confiabilidade japonesa. E o carro de fato era muito bonito, ao menos para a época. Seu motor era um 2.4 de 4 cilindros que rendia 180 cavalos, com opção de câmbio manual de 6 marchas ou CVT. Tinha ainda opção de tração dianteira ou integral, e sinceramente eu acredito que deva ser um carro bem divertido de guiar. O carro vinha com um pacote de segurança e conforto bem completo. Os únicos opcionais eram a pintura metálica e o tipo de câmbio e tração. De maneira geral, o carro não era empolgante, digamos assim, mas oferecia um ótimo custo-benefício. Aranhas atraídas pelo cheiro dos gases que saíam do tanque de combustíveis entravam pelos dutos de ventilação do tanque e ali faziam suas teias até bloquear totalmente o duto. Sem a ventilação, à medida que o combustível era usado, o tanque começava a se deformar, podendo gerar rachaduras, vazamentos de combustível e incêndios. Imagine que você pega uma garrafa de 2 litros cheia de água e vira ela toda de uma vez, sem fazer um furo para entrar ar em cima. Ela não se deforma totalmente? Era exatamente isso que estava acontecendo com os tanques de combustível dos veículos da Suzuki, mais especificamente o Kizashi. O problema não ocorreu só com a Suzuki. A Mazda também teve que fazer recall em milhares de modelos Mazda 6
pelo mesmo problema. De qualquer maneira, o Kizashi foi um fracasso de vendas nos Estados Unidos e a culpa nem foi das aranhas. Embora quisesse concorrer com Camry, Accord e Passat, o Kizashi tinha o tamanho de um Civic. Não entregava o mesmo nível de sofisticação dos rivais e, principalmente, a Suzuki não tinha a mesma moral que Honda e Toyota nos Estados Unidos. Ou seja, os consumidores não estavam dispostos a pagar tanto em um Suzuki. Além disso, a marca tinha uma rede de concessionárias bem menor que as concorrentes e o consumidor americano já sentia que a Suzuki respirava por aparelhos. O modelo durou de 2009 a 2012 e seu fracasso foi crucial para que a Suzuki abandonasse de vez o mercado estadunidense. Se você gosta de carros japoneses, não deixe de se inscrever no canal, deixar seu like. Eu tenho mais 3 vídeos que são muito interessantes que você vai gostar. Subaru XT, o veículo que foi o maior fracasso da Subaru até hoje por estar muito à frente do seu tempo. Toyota Century V12, o veículo oficial da família imperial japonesa e o único V12 da Toyota no mundo. E a Mitsuoka Motors, uma montadora exclusiva do Japão que produz uns carros no mínimo exóticos, mas que vale muito a pena conhecer a história. Com muito carinho eu fiz esse conteúdo para vocês, espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado e até a próxima.